A maior parte da energia produzida no Brasil é movida pela água, nas hidrelétricas. Essa energia impulsiona fábricas que geram empregos, produção de mercadorias para abastecimento interno do país e para exportação, além do seu simples uso em chuveiros elétricos, micro-ondas e no carregamento de celulares. A água, bem utilizada inclusive na saúde e na ciência, sendo solvente universal, é a base de muitos remédios, além de contribuir na higienização de ferramentas, lugares e alimentos, diminuindo as chances da contração de infecções. Seres humanos, diretamente, a água contribui para o funcionamento e manutenção do corpo, afinal, é 70% dele. Ela ajuda no funcionamento de reações químicas internas. Está presente no sangue, no citoplasma, interior das células, e no suor, facilitando o equilíbrio térmico do corpo. O estado de Alagoas, abundante em recursos hídricos, os utiliza como fonte de energia das hidrelétricas. Dividida entre Sergipe e Alagoas, a usina de Xingó produz energia com as águas do Rio São Francisco. Esse rio, além desses dois estados, banha mais 3, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Devido ao desperdício e à falta de consciência do uso da água, esse recurso tende a diminuir mais e mais. A vazão do rio era de 100 mil metros cúbicos, passou para 3 mil, hoje se encontra em 800 metros cúbicos. Cada dia que passa, a água tem ganho importância, tanto no social quanto na economia. Ela faz parte do dia a dia de muita gente, sendo que algumas pessoas usam mais do que outras. Com a grande demanda de comida e recursos, o homem usa mais recursos para tentar satisfazer essa demanda. Como a humanidade aprendeu a importância da água, decidiu usá-la em muitas atividades econômicas, como na produção de 1 kg de batata, que gastam-se 132 litros de água, ou ainda preparar 1 kg de carne bovina, que usam-se 17 mil litros de água. A produção em excesso destes itens está contribuindo para as crises hídricas que estamos sofrendo, pois além do uso abusivo da água, a grande parte dela não é reusada. Da sua nascente, em Minas Gerais, até o encontro com o mar, o Rio São Francisco passa por mais de 500 municípios e comunidades, beneficiando aproximadamente 14 milhões de pessoas. É possível inferir, assim, que o Rio São Francisco é de fato a mais importante fonte de recurso hídrico para a região que abrange a sua extensão, seja para atividade econômica, produção de energia ou para a agricultura. Contudo, atualmente, os seus recursos são direcionados, em sua maioria, para os estados e cidades em sua margem. Entretanto, o projeto de transposição de água do Rio São Francisco tem como um de seus objetivos distribuir os recursos hídricos do rio para locais com alta demanda de água, sendo uma possível solução para a seca do sertão. Com isso, o rio se constituiria como uma importante fonte de recurso hídrico para todo o Nordeste e indiretamente causaria impacto nacional. O Rio São Francisco possui uma extensão de 2.800 quilômetros e é um dos mais importantes rios do Brasil, porém, sofre perigo. O baixo nível de água, formação de bancos de areia, desmatamento das matas ciliares, os represamentos, o assoreamento, a pesca predatória, a contaminação por esgoto, metais pesados e agrotóxicos são só algumas das causas da degradação ambiental que atingem o Velho Chico. Esse processo está relacionado com a questão do desmatamento das margens do rio, né, das matas ciliares. E esse desmatamento vem acontecendo desde a Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, a mais de 1.000 metros de altitude, né, com desmatamento, o fluxo de água que parte a partir da nascente, desde a nascente, ele vem diminuindo. Se vem diminuindo desde a nascente, desde também o curso superior do rio, o curso médio até o curso inferior, lá no Oceano Atlântico, é óbvio que o fluxo de água vai diminuir. E a partir do momento que a gente vai desmatando, tirando as matas ciliares das duas margens do rio, quando ocorre uma chuva, aquela chuva ela cai no solo nas duas margens e toda aquela areia, né, todo o solo que tem nas duas margens, ele vai descendo para o rio, causando um processo de assoreamento. E isso vai também provocar o fluxo de água que vai diminuir em direção às outras partes do rio, principalmente em direção às usinas hidrelétricas que têm suas barragens. Isso vai afetar, inclusive, o fornecimento de energia elétrica também.
Planeta Água não é uma expressão em vão. 75% da Terra é coberta pela mesma, mas somente 1% dela é adequada para o consumo. Desse percentual, grande parte é poluída ou desperdiçada. Sendo assim, é de fundamental importância a consciência de preservação da mesma, obedecendo a uma média de 110 litros de água necessária para o consumo diário e individual. Desde a década de 90, a água vem sendo objeto de disputa econômica global, tendo grandes discussões a respeito da privatização desse recurso e grupos criados especificamente contrários a esse processo, como o Sindiágua. Eles afirmam que as empresas privadas visam prioritariamente o lucro sem levar em conta o consumo sustentável. A ONU estima que 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água própria para beber e 2,5 bilhões não têm acesso ao saneamento básico. Sendo o Brasil detentor de 12 a 15% das reservas de água doce no mundo e 67% dos mananciais dos países do Mercosul, daria suficientemente para suprir as necessidades da população brasileira. É preciso efetividade no processo de distribuição, tendo em vista o risco de escassez da mesma e as condições sociais do país. Em Manaus, a Companhia de Saneamento e Distribuidora de Água Potável privatizada manteve a população de baixa renda sem acesso ao recurso e as que pôde obtê-lo pagam 40% mais caro. Eu sou contra, porque a água, na minha opinião, é um bem público comum, ou seja, ele deve ser compartilhado para todas as pessoas, não importa a camada social, se pobre ou rico ou classe média, para qualquer bairro de Salvador, ou pobre ou nobre, ou qualquer lugar do Brasil, ou qualquer região do Nordeste, ou a Zona da Mata, ou Agreste, ou Sertão, ou Meio Norte, não importa. Existe uma proposta agora do atual governo do Brasil, do Temer, que é a privatização do aquífero Guarani. Acho que vocês já escutaram falar, né? Que é um grande manancial de água que tem em alguns estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste e alguns países da América do Sul. Então o governo está propondo a privatização da água. Eu acho que vai aumentar os custos e poderá causar problemas de fornecimento de água para cidades e atividades econômicas também. E vai causar problemas principalmente para as camadas mais pobres da população e aqueles agricultores que não têm capital para investir em sua produção agrícola ou até a criação de gado, que vai ter problema para o Brasil, vai. E o interesse é do grande capital, das grandes empresas multinacionais, principalmente a Nestlé e a Coca-Cola, que já estão de olho no aquífero Guarani, como outros aquíferos que tem no Brasil também, no Piauí, no Maranhão, na região norte, ou em qualquer outro lugar do Brasil. Então, a água, na minha opinião, não deveria ser privatizada, é um bem público comum. Portanto, sendo a água um recurso natural, ela deve ser tratada como um direito e não como um produto. As ONGs, ou ONGs, exercem um papel importantíssimo na luta pela revitalização do Rio São Francisco, o chamado Velho Chico, cobrando ações por parte do governo, focando em possíveis soluções para os diversos problemas que o Rio enfrenta atualmente, do qual dele dependem milhares de pessoas, animais e plantas. O papel das organizações é justamente chamar a atenção para o problema e buscar apoio da população e do Estado, através de, por exemplo, campanhas. Com isso dito, elas desempenham, sim, um importante papel de ampliação de cidadania para chamar o cidadão para o problema, mas isso não exime o Estado das suas responsabilidades. Pelo contrário, cobram por ações do mesmo, que, por exemplo, fundou o projeto de revitalização do Rio, que, no entanto, parece não sair do papel. E é daí que surge a funcionalidade das ONGs, para trabalhar onde o governo não consegue avançar ou não está surtindo nenhum efeito. A crise hídrica do Brasil não é um processo recente, embora a maior parte da população e o senso comum ache que sim. A questão é que nós estamos utilizando de forma desordenada os recursos que os rios oferecem. A crise hídrica do Brasil não é um processo recente, embora a maior parte da população. A crise hídrica do Brasil não é um processo recente, embora a maior parte da população. A questão é que nós estamos utilizando de forma desordenada os recursos que os rios oferecem da água, domesticamente, industrialmente, na agricultura,
o desperdício, o custo oculto da água e a produção de energia, para que a gente possa repensar, porque os rios estão pedindo socorro.